E aí, pessoal, de boa com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e eu vou resolver agora a questão 19 da página 37, capítulo 6, frente 1 da apostila 2 de vocês. Beleza? Bom, o enunciado basicamente diz que a gente tem um conjunto W, que aí os elementos dele são as respostas dessa equação aqui. Módulo de 3x mais 1 é igual a módulo de x menos 2. E o exercício quer a soma dos elementos de W, ou seja, ele quer a soma das raízes dessa equação. Bom, para a gente resolver isso, tem duas maneiras de resolver. A primeira, aqui, que eu já coloquei, a gente vai começar elevando os dois lados ao quadrado. Tá, mas por que a gente pode fazer isso? Porque basicamente a ideia do módulo não é tirar o sinal de menos, né? Basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente pega o resultado que tem aqui dentro, se for positivo mantém, e se for negativo a gente troca o sinal. Quando a gente eleva ao quadrado, a gente altera sim o número que está lá dentro, mas a gente acaba tirando o sinal também, certo? Se eu tenho, por exemplo, menos 5, vai ficar 25 positivo. Então, no momento que eu elevo ao quadrado, a função do módulo não precisa mais, porque eu tenho certeza que o que está aqui dentro do parênteses vai ser positivo, se tiver um módulo ou não. Então, a gente pode tirar o módulo depois que eleva ao quadrado. E como a gente elevou os dois lados ao quadrado, a gente sabe que a igualdade se manteve. Nisso, a gente só resolve aqui, né? Abre os quadrados que apareceram e resolve a equação de segundo grau. Na verdade, não precisa nem resolver, porque como ele quer a soma das raízes, a gente pega a formulinha da soma, né? Menos b sobre a aqui, e aí a gente já chega na resposta direto. Beleza? Essa é a maneira mais simples de fazer, digamos assim, porque como ele já queria a soma, a gente não precisa nem achar as raízes mesmo e trabalhar com elas. A gente já consegue parar um pouquinho antes. Bom, qual é a segunda forma de fazer? A gente vai tentar tirar os módulos na mão mesmo. Teria que fazer se a gente tivesse mais módulos ou se o exercício não ficasse exatamente dessa forma. Por quê? Aqui a gente tem um módulo igualado a outro módulo direto. Então, a gente não tem muito o que analisar dos casos, tipo, ah, não, eu preciso saber quando isso é positivo, quando isso é negativo. Não precisa, por quê? Porque se os dois forem positivos, beleza, a gente consegue tirar o módulo e não tem problema. Se os dois forem negativos, vai dar exatamente a mesma conta, porque a gente vai trocar o sinal desse lado todo e desse lado todo. E aí o menos que a gente colocou multiplicando aqui na frente e aqui na frente, corta e dá o mesmo resultado. Então, por isso que aqui, no meu segundo módulo de resolver, a gente só tem dois casos para analisar, quando eles têm sinais iguais ou quando eles têm sinais opostos. Se eles têm sinais iguais, a gente só tira o módulo direto, como se os dois fossem positivos. Ou imaginar que os dois são negativos e os menos já cortaram. E aí a gente chega numa equaçãozinha que fica mais simples de trabalhar, dá para isolar o x aqui e menos 3 sobre 2 para essa possibilidade. A outra é, um deles é positivo e o outro é negativo. Quem é quem tanto faz, porque eu posso pegar o menos que está aqui, por exemplo, e jogar para cá e aí imaginar que esse era o negativo e esse o positivo. Então, basicamente, eu só preciso trocar o sinal de um dos lados, que foi o que eu fiz aqui. Eu troquei o sinal aqui do lado da direita e resolvi da mesma forma. Nisso, a gente achou as duas raízes, que somando chega no mesmo lugar, que é o item A. Tudo bem? Então, sempre que a gente tem dois módulos, né, um de cada lado da igualdade, a gente pode fazer dessas duas maneiras. Ou eleva ao quadrado, ou separa em casos que vai dar no mesmo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, o exercício acaba por aqui e até os próximos.